Pronto, pronto, pronto. Hoje é dia 23/9/2025. Mais uma aula da disciplina de Bancos de Dados 2, do curso técnico em informática, do Cefores, Centro de Formação Profissional, da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Já está aparecendo para vocês a tela do meu computador. E nós vamos hoje concentrar as nossas atividades nos exercícios de nível 3 que nós já estamos fazendo do sqlweb.com.br. Recapitulando, na aula passada, eu mostrei para vocês, aqui da parte do... Vamos lá, sempre pegando o manual do fabricante como referência. Aqui nós temos a parte que nós estamos estudando, que é a 6.4, mais especificamente essa parte. Select, Insert, Update, Delete. Insert nós já estudamos no semestre passado, Select nós estamos estudando agora. É aqui que nós estamos concentrando, no 6.4.1, lá no Select, que é nessa estrutura aqui. Na aula passada, eu expliquei para vocês a parte do Group By. Vamos dar uma relembrada rápida aqui no Group By? Vou pegar, por exemplo, aqui no nosso banco de dados de cinema que nós criamos e fazer um rápido exemplo do Group By. Vou pegar, por exemplo, deixa eu ver, filmes. Pode ser filmes. Deixa eu ver. Cinemas. Salas. Ingressos. Para trabalhar um pouco com data, eu vou pegar essa tabela de ingressos, que aí eu já quero mostrar para vocês, dar uma recapitulada no Group By que nós estudamos na aula passada, e aproveitar e trabalhar também um pouquinho das funções de data e hora. Certo? Então, vamos lá. Vamos dar uma recapitulada no Group By que nós estudamos na aula passada. Eu vou mandar mostrar todas as linhas aqui. Cadê? Quantas linhas tem nessa tabela? Deve ter muitas, né? Tem mais de 1000. Tem muitas. Tá, eu vou pegar só uma parte, uma amostra, e o que eu fizer com essa amostra, obviamente, será aplicado a todas as linhas da tabela, de acordo com o comando que eu elaborar, tá? Então, eu vou pegar aqui esse pedaço da tabela ingressos. Pronto. Vamos lá. Peguei aqui um pedaço da tabela ingressos. Tá isso aqui. Pronto. Sobe um pouquinho. Beleza. Tá aí. Tem um pedaço da tabela ingressos. Então, vamos supor que eu queira saber, relembrando aqui as nossas funções de data e hora. Então, olha, na aula de hoje eu não vou trabalhar nada muito diferente do que a gente já estudou do comando select, tá? É o select com from, a tabela. Quando eu especificar a cláusula where, eu vou especificar critérios que eu quero filtrar dados, certo? O Group By foi que eu expliquei na aula passada, eu vou relembrar com mais alguns exemplos aqui. Então é isso, tá? Aí eu vou voltar aqui, porque eu quero mostrar para vocês a parte das funções de data e hora, que é o item, já até decorei, 6.3.2. 6.3.2, funções de data e hora 6.3.4. Tá? Nessas funções, ó,
Vocês estudaram elas, então certamente o que eu vou falar aqui não é tanta novidade assim. Olha só que interessante. Eu posso, por exemplo, pegar só o mês de uma data. Então, a função month, eu passo um date ou um date time, e ele devolve só o mês. Então, isso significa dizer que eu tenho a possibilidade de usar essa função para pegar, por exemplo, apenas o mês do dia do ingresso. Se eu puder fazer isso, eu consigo levantar, por exemplo, quantos ingressos eu vendi em cada mês do ano. Quantos ingressos foram vendidos em janeiro, quantos ingressos foram vendidos em fevereiro, e assim sucessivamente. Se eu fizer um group by, usando como critério o mês do dia do ingresso, eu consigo levantar essa informação. Então, olha só, vamos fazer esse teste aqui. Bom, para me saber a quantidade de ingressos, eu tenho que usar a função que eu já expliquei para vocês, que é a função count, que conta. Então, eu vou contar, vou usar a coluna ID da tabela ingressos, vou pegar a tabela inteira de ingressos, então eu não preciso da cláusula where para separar nenhum, e vou colocar aqui agora o group by, dizendo que me interessa agrupar os ingressos pelo mês do dia do ingresso. Ó, lembrando que o dia é essa coluna aqui, e nós vamos pegar o mês para usar o group by. Então, a função month vai lá no dia, que é um date time, ó. O dia é um date time é armazenado no formato ano, mês, dia, e ele vai pegar para a gente só o pedaço que nos interessa, que é o mês. E aí, quando ele fizer esse group by, como é que vai acontecer? Ele vai pegar assim, ó, esse aqui é o mês 3, então vai ficar o mês 3 aqui. Esse aqui é o mês 5, mês 5 vem para cá. Mês 1 vai começar aqui. Mês 6 fica aqui no final. Mês 4 vai ser mais ou menos aqui. Mês 10 mais ou menos lá no final. Mês 2 vai ficar aqui depois do 1. Estou separando em grupos. Qual que é o critério de separação em grupos? O mês aqui, ó. Esse é o critério que eu estou olhando para separar, para formar os grupos. Então, agora, o mês 7. O 7 vai ser mais ou menos aqui, né? O 3 está errado. O 3, para ficar mais na hora, eu vou botar o 3 para cá. Ó, o 3 aqui de novo. O 3 a gente põe aqui junto. 2 ingressos no mês 3. Olha só, eu estou considerando apenas o mês. Então, nesse aqui do mês 3, ó, tem um ingresso vendido em 10/3 de 2010 e outro vendido em 30/3 de 2018. Tá? Mas o levantamento que eu estou fazendo aqui com o Grupo By é uma estatística mensal para mim ter uma noção do histórico da minha rede de cinemas, qual o mês que mais vendeu ingressos. Bora seguir, então. Aí tem 2 aqui do mês 1. Mês 1 vem para cá. Vou pôr o mês 1 de cá. Ganha mais espaço. Então, ó, esse Group By que eu estou fazendo aqui, ó, é o que vai acontecer quando eu fizer isso aqui, ó. Group By. Eu estou falando do Group By. Você vai pegar só o mês da coluna dia. E isso o banco de dados vai usar como critério para fazer essa separação em grupos aqui, ó. Mês 10, ó. Mês 10, aqui, mês 10. Aí ele vai separando os dados em grupos. Depois que tiver todas as linhas da tabela, de acordo com o critério que eu especifiquei, separados em grupos, esse count vai vir e contar quanto que tem em cada grupo. Mas para mim saber qual é o grupo, eu preciso mandar mostrar o mês. Quero saber qual é o mês e qual é a quantidade que ele contou naquele mês. É muito comum que quando a gente usa Group By, o que a gente põe de critério para separar os dados em grupos, a gente repete aqui, ó. Por que eu repito aqui? Olha só o que acontece se eu não fizer isso. Quer ver? Ó, se eu não colocar aqui, ó, eu vou receber a quantidade de cada mês. Olha lá.
Tem um mês que é 39, tem um que deu total de 118, outro deu um total de 16, mas eu não sei que mês que é. Eu tenho informação, mas não sei qual é o mês. Por isso que é muito comum que quando a gente fizer isso, a gente coloque aqui, ó, o mês, para mim saber qual é o mês e a quantidade, que é a informação definida para separar em grupos, e eu mostro qual é essa informação com a quantidade que está sendo contada. Então, na história da nossa rede de cinemas, no mês de janeiro foram vendidos 39 ingressos. No mês de fevereiro, 118. No mês de agosto, 646. Isso aqui é mais do que prova que o nosso banco de dados é um banco de dados inventado mesmo, muito longe da realidade, né? Porque se eu tivesse que apostar qual é o mês que mais vende ingressos numa rede de cinema, eu apostaria janeiro e julho, né? Os meses de férias. Nunca no mês de agosto, né? Mas os dados que nós criamos hipotéticos, né, aleatórios, aqui, que nós geramos para esse banco de dados, nesse caso aqui, tá para o mês de agosto com 646 ingressos. Obviamente, esse mesmo comando, se ele fosse transportado para um outro banco de dados que tem a mesma tabela, com as mesmas colunas, apresentaria um resultado diferente, porque esse resultado foi obtido de acordo com os dados que estão cadastrados dentro desse banco de dados, né? Obviamente. Então, aqui a gente está relembrando o Group By. Vamos ver o que mais que a gente consegue relembrar com esse Group By aqui, quer ver? Vamos voltar na tabela de ingressos aqui. A tabela de ingressos. Tá. Então, eu fiz por mês. Dá para fazer por ano também. Olha que interessante. Ó, eu vou fazer a mesma coisa, só que em vez de pegar o mês, eu vou pegar o ano, que é a função year. Year. Olha lá. Está lá no manual também, ó, do mesmo jeito que tem a função month, que pega só o mês, né? Tem a função year, que está aqui em algum lugar. Aqui em algum lugar. Tá aqui, vocês sabem, vocês já estudaram, não vou ficar procurando também não. Vamos lá, o que essa função faz? A mesma coisa, com a diferença que o critério de separação dos dados agora vai ser o quê? O ano. Esse eu acho até mais legal, essa estatística, porque eu tenho uma rede de cinema que funciona há algum tempo, e eu vou conseguir fazer um cálculo de quantos ingressos eu vendi a cada ano. Eu posso ver dos últimos anos e eu vou ver se minha rede de cinemas está aumentando a venda de ingressos ou diminuindo durante o tempo. Antes de fazer isso, eu vou melhorar esse comando aqui, ó, e vou mostrar para vocês, além de quantos ingressos foram vendidos, eu vou mostrar quanto que faturou. Ó, eu vou somar a coluna valor. Ó que interessante. Antes de fazer com year, tá? Eu vou voltar aqui com o mês. Vou voltar ao mês. Então, aquela mesma estatística que nós fizemos, nós vamos ver agora, ó. Então, no mês de janeiro, de toda a vida dessa rede de cinemas, desde quando ela foi criada, não sei quantos anos atrás, no mês de janeiro foram vendidos 39 ingressos e arrecadado um valor total de R$ 1.132,38. O mês de agosto, ó, que vendeu mais ingressos, foram 646 ingressos, gerando R$ 24.029, R$ 24.029,09 no mês de agosto. Tá vendo? Então, a partir do momento que eu faço esse group by, eu tenho a possibilidade de, em cada grupo, fazer vários cálculos ao mesmo tempo. Aqui nós fizemos uma contagem de quantos ingressos foram vendidos naquele mês e, ao mesmo tempo, fizemos um somatório do valor arrecadado com a venda desses ingressos. Se a gente trocar aqui para year, como eu tinha dito, trocar isso aqui para year, nós vamos trocar a regra aqui do Group By para o ano. E aí, quando a gente fizer o Group By por ano, a gente vai conseguir fazer uma análise que, para mim, vale muito mais do que essa que a gente fez aqui, ó. Porque aqui sim, ó, olha que interessante isso aqui. Você diria que a rede de cinemas, ela está se tornando mais vantajosa ou menos vantajosa nos últimos anos? Olha só,
os primeiros ingressos vendidos na rede de cinema foram no ano de 2010. Em 2010 vendeu só 2 ingressos. 2011 quase foi a falência, vendeu só 1. E ficou muito ruim até 2022. Olha para você ver, essa rede de cinemas até 2022 praticamente não vendia nada. Mas, em 2023, vendeu 139 ingressos, gerando quase R$4.000 de faturamento. No ano de 2024, 265 ingressos, mais de R$7.000 de faturamento. 2025, 775 ingressos, gerando mais de R$27.000 de faturamento. Então, olha só, essa informação é que eu acho muito mais relevante do que aquela anterior que nós fizemos o Grupo Buy pelo mês. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é o leque de possibilidades que nós temos ao usar comandos SQL para acesso ao banco de dados da empresa. Você consegue gerar um monte de informação, um monte de estatística. Vou abrir um parênteses aqui para relatar uma experiência profissional que eu tive. Eu, durante a minha carreira profissional, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa. Essa empresa tinha um banco de dados que fazia... Tinha um sistema, né, que fazia a gestão da empresa como um todo. E eu fui contratado nessa empresa para fazer só relatórios estatísticos. O dono da empresa, eu tinha uma reunião com ele toda terça-feira, ele morava em Uberlândia na época. Então, toda terça-feira de manhã, eu pegava os relatórios estatísticos que ele tinha pedido, que eu tinha feito durante a semana, pegava o carro da empresa e ia lá para Uberlândia apresentar os relatórios para ele. Normalmente eu ficava reunido com ele lá na terça-feira pela manhã e na parte da tarde eu voltava para cá, para a empresa. Então, eu passava a semana inteira fazendo comandos SQL. Esses comandos SQL buscavam na base de dados dos sistemas as informações que ele queria para ele ver como é que estava o andamento da empresa. Então, eu passei lá alguns meses trabalhando só com isso, fazia relatórios e relatórios. E a ferramenta que a gente usava, a gente tinha uma ferramenta do próprio sistema que controlava a empresa, mas essa ferramenta permitia que eu criasse relatórios colocando comandos SQL dentro do... para serem processados desse banco de dados para gerar a informação que eu queria. E aí, só a título de curiosidade, eu me lembro bem que dos relatórios que eu gerei para ele, teve um dos mais complexos, eu construí um comando SQL, aqui a gente está vendo um comando SQL com 3 linhas, né? Eu cheguei a construir comandos SQL com 1.200 linhas de código para gerar os dados que ele queria analisar sobre a empresa, né? Então, assim, era muito certamente, essas informações que eu obtive com 1.200 linhas de código SQL, se eu tivesse que fazer um algoritmo para gerar a mesma informação, muito provavelmente esse algoritmo teria mais de, sei lá, 5, 6, 7 mil linhas de código. Porque, realmente, se você constrói um comando SQL para trazer os dados já consolidados no formato que você quer do banco de dados, você economiza muito na geração da informação que você quer, né? Então, isso é só para mostrar para vocês o poder que vocês têm quando vocês conhecem os recursos que vocês podem implementar com o SQL. Lembrando que SQL não é para o usuário final, né? Já expliquei isso, a gente já falou de exemplos da aula passada. Essas instruções SQL, elas normalmente estarão embutidas dentro dos algoritmos que vocês criam. Você constrói um algoritmo, esse algoritmo envia uma instrução SQL para o banco de dados, o banco de dados devolve os dados para o seu algoritmo, e dentro do seu algoritmo você vai ver como que você vai apresentar isso para o interessado. Como eu cito muito num caixa eletrônico, vai sair na tela do caixa eletrônico, vai sair na forma de extrato na impressora, vai ser enviado por e-mail, sei lá, vai ser enviado por celular. Então, assim, no algoritmo você trata esses dados que foram devolvidos na matriz resultante pelo software de banco de dados, né? Então, aqui a gente está só recapitulando a parte do Group By. Então, a gente viu na aula passada que se eu uso o Group By é porque eu preciso pegar os dados, separar em grupos, para depois fazer alguma coisa com esses dados em grupos. E aí, aqui, por exemplo, eu estou contando a quantidade de ingressos que tem em cada grupo e estou somando o valor. E com isso eu obtive essas informações aqui, ó. Informações relevantes. Significa que a nossa rede de cinema
com base nesses dados fictícios aqui, tem esperança, né? Porque até então já deveria ter falido até 2022, mas 2023 começou a ter uma frequência maior do público, 2024 melhorou, e 2025, que nem terminou, já mais do que dobrou a quantidade do ano passado. Então, isso aqui, se você fosse dono dessa rede de cinema, provavelmente você estaria mais animado com o destino da sua empresa. Ok. Mas eu disse para vocês que eu queria relembrar mais a parte das funções de data e hora hoje. A gente pode, por exemplo, também, vamos trocar mais um exemplo aqui, a gente está estudando um pouco dessas funções de data e hora também, tá? Nós temos uma função aqui, ó, que é essa week, e tem a day of week, que eu tenho mais o hábito de usar. Week of year, qual semana do ano? Olha que legal essa função. Vou usar ela aqui, ó. Vou só trocar. Vou editar esse código nosso aqui, e eu vou editar o seguinte, em vez de querer saber o ano, eu quero saber qual é a semana do ano. Olha a diferença aqui, ó. O ano tem 50 e poucas semanas, certo? Deu uma zica aqui. Pronto. O ano tem 50 e poucas semanas. Então, de toda a história da nossa rede de cinemas, quantos ingressos foram vendidos na primeira semana do ano? 3. R$100. Na segunda semana do ano, 3. R$107. Na terceira semana do ano, 14. 422. Então, eu tenho aqui, ó, os dados da quantidade de ingressos vendidos mais o faturamento por semana. Na primeira semana do ano, segunda semana do ano e assim sucessivamente, tá vendo? Só que eu ia fazer o teste aqui pelo dia da semana, que é day of... Aliás, dia da semana. Deixa eu só ver se é alguma coisa urgente. Estou em aula, filha. Daqui a pouquinho o papai te liga. Só um segundo. Vamos lá, então. O que eu quero dizer aqui para vocês? Não é o dia do mês que eu estava querendo, não. É o dia da semana. Day of week. Day of week. Não tem essa função aqui? Tem, né? Tô maluco, não, né? Tem essa week of year. Year, week, hour, minuto por segundo, lá, microsegundo, período, dias, date. Date diff, days, from days, date format. Cadê? Day of week. Opa, para frente. Aqui, ó, day of week. Dia da semana. Esse day of week, ele retorna 1 para domingo, 2 para segunda, até 7 sábado, tá? Então, se eu aplicar esse day of week aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar para mim agora os mesmos dados, só que é o seguinte, quantos ingressos venderam no domingo? 101. Na segunda, 80. Na terça, 374. Na quarta, no sábado, 96. Então, olha aí. Eu tenho a estatística da minha rede de cinemas, de quantidade de ingressos vendidos e faturamento por dia da semana. Quanto que eu faturei nos domingos, nas segundas, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Aí, beleza. Vamos fazer agora, o que eu queria usar isso aqui para mostrar para vocês é o seguinte. Bom, deixando um pouquinho de lado aqui o banco de dados de cinema, vamos só
testar uns comandos SQL aqui, ó. Select. Nós temos aqui nas funções, nós temos as funções. Por exemplo, eu tenho a função now que me fala agora. Então, agora é 14 horas e 15 minutos e 20 segundos do dia 23/9 de 2025. Ok, isso é o que a função now retorna. Mas além da função now, eu tenho também uma função que é a current date. Já não é uma função, né? É uma constante. O current date me dá a data corrente, né? 23/9 de 2025. Ok? Tá. Aí, e se eu perguntasse para você que dia que deu há 20 anos atrás? É fácil, né? O que eu faria para mostrar 20 anos atrás? Nós temos a função date underline sub. Essa função está lá no manual, gente. Não estou inventando nada. Você vier aqui procurar funções de data e hora no manual 6.3.4. Tem um date sub aqui em algum lugar. Eu vou até chegar nela aqui, porque eu vou mostrar ela e as irmãs, as parentes. Tem uma tabela junto, quer ver? Aqui, é nessa tabela. Então, tem período ADD, período diff, date ADD, e tem o date sub, deve ser o próximo. Date ADD, subdate, date sub, tá tudo aqui, tá vendo? Date sub, subdate, tem sinônimos. Às vezes tem a mesma função, pode ser escrita de formas diferentes, tá? Mas todas essas funções que eu estou mostrando aqui no manual, elas trabalham com esses parâmetros aqui, ó. Esses parâmetros aqui. Então, eu tenho segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, ok? Então, eu poderia falar para o banco de dados, ou banco de dados, você vai pegar agora e subtrair um intervalo de 20 anos. Presta atenção, olha só. Vamos traduzir esse pedacinho que eu coloquei aqui, ó. Eu estou falando para o banco de dados. Date, sub. Date é data, sub é subtração. Subtração de datas. Que subtração eu quero fazer? Agora, a subtração que eu quero é agora, que é now, subtraindo um intervalo de 20 anos. Vamos ver que resultado dá isso? Então, agora, menos 20 anos, dá exatamente dia 23/9 de 2005, há 20 anos atrás, às 14h18. Mas isso aqui a gente nem precisava muito, né, de fazer essa mágica toda, porque 20 anos atrás é muito fácil. Você está em 2025, você põe menos 20 em 2005, né? Mas e se eu quisesse saber quando é que foi há 215 meses atrás? Então, eu vou pegar agora e subtrair 215 meses. Olha lá, 215 meses, quando é que vai dar? Vai dar dia 23/10 de 2007. E se eu quisesse pegar agora e subtrair 437 dias? Então eu pego agora, e aí lembre-se que o resultado é baseado na hora que o comando é processado. Então, se eu estou processando esse comando SQL agora, ele pega a data e a hora desse momento. Esse mesmo comando dentro de um algoritmo, quando o usuário manda processar o algoritmo, vai ser processado naquela data e hora, certo? Então, ó, eu estou pegando agora e subtraindo um intervalo de 437 dias. Nós vamos chegar a 13/7/2024, às 14h19. Posso mais. Eu posso
pegar agora e subtrair um intervalo de 43.547 minutos. Então, se eu pegar agora e tirar 43.547 minutos, eu vou chegar em 24 de agosto de 2025, às 8h33. Certo? Bom, e se eu quisesse saber, com base nisso, vamos ver se vocês estão entendendo a lógica da brincadeira. Eu quero saber quantos ingressos foram vendidos há mais de 2 anos. Ai, ai, ai. E agora? Quantos ingressos foram vendidos há mais de 2 anos? Como é que eu vou fazer isso? Para começar, eu vou mandar contar a quantidade de ingressos. Na cláusula where, eu tenho que falar que só me interessa os ingressos que foram vendidos há mais de 2 anos. Então, o dia tem que ser menor do que date sub. Eu pego hoje e vou subtrair um intervalo de... Quantos anos eu falei? 2? 2 anos. Então, veja bem, acompanhe o raciocínio deste comando. A função dateSub vai pegar a data corrente, que é a data de hoje, e subtrair um intervalo de 2 anos. Consequentemente, esta data aqui será exatamente 2 anos atrás. Então, se o dia do ingresso é menor do que essa data que é de 2 anos atrás, esse ingresso foi vendido há mais de 2 anos. Entenderam? Ficou claro isso? Se eu quero os ingressos vendidos há mais de 2 anos, a data do ingresso tem que ser antes, tem que ser menor do que essa data que eu encontrei de 2 anos atrás. Vamos só para a gente entender, eu vou pegar isso aqui, ó, copiar, vou abrir numa outra aba, vou processar esse negócio aqui, só para a gente ver. Ó, esse current date aqui, ó, intervalo de 2 anos, ele chegou em 23/9/2023. Então, eu só quero ingressos que são com data menores do que essa. Por isso que eu coloquei aqui, ó. O dia do ingresso tem que ser menor do que essa, tem que ser anterior a essa. Então, toda vez que eu processar esse comando, ele vai me dar o resultado. Então, hoje, eu tive 90 ingressos vendidos há mais de 2 anos atrás. Tá, confesso que esse tipo de informação talvez não seja muito relevante. Mas e se eu quisesse saber, por exemplo, olha só, eu quero saber o seguinte, eu quero saber quantos ingressos eu vendi nos últimos 6 meses. E aí? Vamos lá, ajuda a fazer aqui. Vale um copo de água do bebedouro, quem acertar esse comando. Vamos lá. Vou contar a quantidade de ingressos. Eu só quero os ingressos vendidos nos últimos 6 meses. Faz isso para mim. Como é que eu faço? Ingressos vendidos nos últimos 6 meses. Vamos ver se vocês estão entendendo mesmo ou se só as cortinas estão me escutando. Ingressos vendidos nos últimos 6 meses. Dou-lhe uma. Xiii. Tá danado. Tá. Primeira coisa, eu preciso calcular o que são os últimos 6 meses. São os ingressos que foram... Bom, vamos tentar achar 6 meses atrás, aproveitando essa lógica aqui. Ó. Eu pego a data atual e vou fazer uma subtração de 6 meses. Então, com esse comando aqui, ó, com essa função dateSub,
Eu sei exatamente quando é que deu 6 meses atrás. 6 meses atrás foi 23/3/2025. Então, eu vou pegar esse cara aqui, que é 6 meses atrás, e vou colocar ele aqui no nosso comando. Então, o dia do ingresso, ele foi vendido de 6 meses para cá. Então, a data do ingresso, ela é maior ou igual a essa, essa data que eu achei de 6 meses atrás. Então, ó, de 6 meses para cá, eu vendi 696 ingressos. Poderia calcular também quanto foi faturado, né? Poderia somar o valor. E com isso eu sei quantos ingressos eu vendi nos últimos 6 meses e qual foi o valor pago por esses ingressos, 25.745. Bom, ainda poderia fazer mais. Olha só que louco isso aqui, ó. Eu poderia pegar os ingressos dos últimos 6 meses e saber por mês como é que foi essa venda. Ó, pega o mês, aí eu vou mostrar o mês. Vou mostrar o mês, a quantidade e o somatório. Então, nos últimos 6 meses, olha lá, eu vendi em abril, no mês 4, 29, no mês de maio, 18, no mês 6, 21, no mês 7, 14, no mês 8, 600, no mês 9, 1, no mês 10, 3, no mês 11, 1. Por que apareceu no mês 11 se eu pedir nos últimos 6 meses? Nós estamos no mês 9. Teoricamente, nos últimos 6 meses, deveria ter vindo só de março para cá, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto. Só do de março para cá. Então, por que está aparecendo o mês 11 aqui? O que está errado nessa bagaça? Alguma coisa estranha. Eu estou fazendo o group by pelo mês. Ó, mês. E o dia, ele é... Bom, é fácil. A gente tira esse group by aqui. Tira esse group by aqui. Esse group by. E vamos executar para ver os meses que estão aparecendo. Ah, bom, aqui é que eu estou contando. Então, o que eu faço? Se em vez de contar, eu mandar mostrar os ingressos, ó, vou mostrar um asterisco aqui para me ver esses ingressos, tá? Vou botar um asterisco aqui. Vamos ver esses ingressos, porque tem ingresso aparecendo aqui no mês 11, né? Aí, ó. Mês 4, 9, 2025, 4, 9, 5, 10, 2025, 10? Dia 1º do 10. Ah! O que aconteceu de errado? Olha, tá vendo? A gente achou estranho, não achou? Mas tá, o nosso comando tá certo. Por que o nosso comando tá certo? A princípio eu tinha achado estranho, mas agora faz sentido. Deixa eu explicar por que faz sentido. Agora eu entendi. Month, dia. Por que faz sentido isso aqui, ó? Por que está aparecendo o mês 10 e o mês 11? É porque já tem ingressos vendidos para essas datas. Então, quando eu pego os últimos 6 meses, eu até fiz errado. Porque eu estou pegando os futuros. Então, eu preciso corrigir isso aqui. O dia, ele não pode ser só maior ou igual à data de 6 meses atrás. O dia, ele tem que estar entre hoje e 6 meses atrás. Agora vai fazer sentido. Esse between eu acho que eu não tinha explicado, né? Esse between é entre. Então, o dia, ele está entre a data de hoje e a data de 6 meses atrás. Então, eu não vou ter no resultado agora o mês 10 e o mês 11, que são ingressos vendidos para o mês que vem e para o mês de novembro. Então, olha a diferença. O que eu apertei errado aqui, meu Deus? Executar. Select month, count, deixa eu copiar isso aqui, entrar nisso aqui de novo, entrar na aba SQL de novo, colar isso aqui. Vamos ver. Vamos executar agora.
Uai, o que está acontecendo? Ah, operação de todos viu. Conjunto vazio, 0 registros. Por que tem 0? Quero mostrar o mês, contar a quantidade, soma do valor da tabela ingressos, agrupado pelo mês, dia entre a data corrente e o date sub. Ah, voltou 0. Por que voltou 0? Porque é o contrário. A data tem que estar entre 6 meses atrás e hoje. Agora sim, ó. Eu inverti. Esse aqui, ó, seria o seguinte, seria dia entre... Tá, antes estava assim, ó, data corrente, 2025-09-23, que é hoje, e 6 meses atrás, 2025-03-23. Então estava assim, ó, nunca eu vou achar uma data entre esses dois valores. Eu vou achar entre o contrário. Eu vou achar uma data entre 23 de março e 25 e 23/9. Aí eu consigo. Antes, do jeito que estava, era impossível. Por isso que deu uma data vazia, tá? Agora, se eu executar, beleza. Agora eu tenho quantos ingressos e quanto eu vendi no cinema nos últimos 6 meses. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Desprezei os ingressos já vendidos para outubro e novembro. Porque quando eu falei dos últimos 6 meses, eu tinha colocado só o dia maior do que 6 meses atrás. Mas eu esqueci que, nesse caso aqui, tem ingressos vendidos já para outubro e novembro. Para encerrar e deixar vocês fazerem exercícios, deixa eu ver se eu consigo mostrar nesse banco de dados aqui. Tem outro tipo de situação que vai acontecer muito aqui. Deixa eu ver se eu acho uma. Ixi, voltou para o nível 1 aqui. Nível 3. Eu vou ver se tem outra tabela aqui. Vamos pegar esses outros bancos de dados que eu tenho aqui. Deixa eu ver se tem algum. Deixa eu ver essa tabela de usuários aqui. Não. Dados, mensagens, não. Deixa eu ver essa aqui. Tem a tabela de motoristas. Não serve. Passageiros. Também não serve. Deixa eu ver essa outra tabela aqui. Também não tem. Eu não tenho nenhuma tabela aqui que tenha uma data de nascimento, por exemplo. Tá. Vamos achar um exercício aqui. Ah, pronto. Ó. Mostrar o nome e a CNH dos motoristas que nasceram na década de 60. Olha a tabela no banco de dados. Aqui no finalzinho, tem a tabela motoristas. A tabela motoristas tem a coluna CNH, a coluna nome e a coluna nascimento, que é a data de nascimento do motorista, que é do tipo date. Como é que eu sei dos motoristas que nasceram na década de 60? Tabela. Motoristas. O que é para mostrar? O que é para trazer do banco de dados? O nome e a CNH. Então, nome, vírgula, CNH. Condição. Quais os motoristas me interessam? Só motoristas que nasceram na década de 60. Como é que eu faço? Uma das possibilidades é, eu poderia pegar a data de nascimento do motorista e colocar ela entre, se é década de 60, entre 1960, janeiro, e 1969, dezembro 31. Essa é uma possibilidade, certo? Não gosto, acho mais chato isso aqui. Como é que eu prefiro fazer? Prefiro fazer assim, ó. Eu venho aqui na data de nascimento, pego o ano, year, pego só o ano da data de nascimento,
E esse ano tem que estar entre 1960 e 1969. Pronto. Vamos ver. Tá aí, ó. Só 4 motoristas nasceram na década de 60. A gente saber se o comando está certo, a gente manda corrigir a resposta certa. Tá? Deixa eu pegar um outro aqui. Clientes que nasceram na década de 70. Ó. Exercício praticamente igual. Quantos médicos nasceram? Ah, essa aqui é boa, hein? Só que é para excluir. Vou fazer ela, tá? Como é que eu vou apagar informações da tabela? Para apagar é o comando delete, tá? Delete from. Delete from, o nome da tabela. Aqui é para apagar da tabela médicos. Pronto. Delete from médicos. Do jeito que está aqui, eu estou pedindo o banco de dados para tentar apagar todos os médicos cadastrados na tabela de médicos. Só que não é isso que eu quero. Eu quero apagar só os médicos que nasceram há mais de 25 anos. Então, eu tenho que colocar uma cláusula where, porque na cláusula where eu vou informar para o comando delete quais os médicos devem ser excluídos da tabela. E como é que eu vou saber se o cara nasceu há mais de 25 anos? Mais uma vez, a gente faz do mesmo jeito que a gente fez agora há pouco. Eu vou pegar, lá na tabela médicos tem a coluna nascimento. Então, o nascimento, olha lá, na tabela médicos tem a coluna nascimento, que é do tipo date. Então, esse nascimento tem que ser menor do que 25 anos atrás. Se esse nascimento for menor do que 25 anos atrás, esse médico tem mais de 25 anos de idade. Então, como é que eu faço? Vou pegar com o date sub, pegar agora e subtrair um intervalo de 25 anos. Pronto. Então, ó, eu estou falando o seguinte, eu vou pegar agora, subtrair o intervalo de 25 anos. Então, eu vou voltar exatamente a 25 anos atrás. Então, se o nascimento desse médico é menor do que 25 anos atrás, a data de nascimento dele é menor do que essa que eu encontrei de 25 anos atrás e, portanto, ele tem mais de 25 anos de idade. Portanto, ele será excluído. Corrigir resposta. Resposta correta. Dúvidas? Perguntas? Então, olha só. Essa aqui é a turma de vocês, não é? Luciana, 242 pontos, João Vitor, 208, o Pablo, 138, o Felipe, 112, o Arthur, 36 e o Caio, 11. Então, eu vou guardar essa tabelinha aqui, eu quero que vocês façam no mínimo mais 30 pontinhos hoje. Vou deixar isso aqui guardadinho aqui no Paint. Então, hoje, pelo menos mais 30 pontinhos para você mostrar que você está evoluindo e automaticamente facilitar a sua aprovação na disciplina. Divirtam-se, qualquer dúvida, está cheio dos monitores aí, doido para ajudar vocês a tirarem as dúvidas.